Há 75 anos, a história da Agrosérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. Agroséries, grandes histórias constroem o futuro. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, está no ar mais um boletim para a gente analisar o mercado da soja. Foi um dia negativo lá em Chicago, perdas relativamente pequenas nos primeiros vencimentos. Novembro, por exemplo, perdeu 1 ponto em relação à movimentação de ontem. Já os vencimentos para o ano que vem, como maio, por exemplo, perdeu 7 pontos hoje. O julho perdeu quase 7 pontos, na casa aí dos 10,17, 10,18. A gente, obviamente, quer entender essa movimentação em Chicago e vai repercutir também alguns números que estão sendo projetados aí para a produção dessa próxima safra. Próxima safra que, aliás, está atrasada em seu plantio, mas para a soja, efetivamente para a soja, por enquanto, aparentemente não tem nenhuma consequência aí, pelo menos nenhum comprometimento em produtividade. Pode acontecer algum problema aí com comercialização lá na frente, com o plantio do milho de segunda safra, mas para a soja em si, por enquanto, não é problema. A gente vai conversar sobre tudo isso com o Carlos Cogo, da Cogo Inteligência em Agronegócio. Está aqui já o Cogo com a gente. Seja bem-vindo, viu, meu caro? Obrigado pela participação aqui conosco. E eu gostaria de começar essa nossa conversa analisando Chicago, Cogo. Amanhã tem um relatório importante, relatório do uso, o mensal de oferta e demanda. E essa movimentação negativa de hoje tem algum fundamento importante ou é só um ajuste aí para o relatório de amanhã, Cogo? Qual que é a sua análise? Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Não, provavelmente não, porque até os movimentos de mercado hoje eles deveriam até ser altistas, né? À medida que a gente continua vendo boa demanda pelo grão dos Estados Unidos, em vários mercados, mas também, principalmente no caso da China, das vendas relatadas pelo USDA de quase 2,6 milhões de toneladas, 1,5 milhão de toneladas foi para o mercado chinês de novo. Ou seja, os chineses continuam comprando, veio acima da expectativa do mercado. A própria estiagem no Brasil, este período seco no Brasil também é um motivo, um fundamento de alta nesse momento. Então, na verdade, não tem nenhum fundamento baixista, a não ser um reposicionamento para aguardar o relatório de amanhã, que pode trazer algum tipo de mudança, de aumento por exemplo, de projeção de exportações dos Estados Unidos, talvez uma queda dos estoques finais, que é importante também. Não sei se eles vão revisar o número de safra, acho que já fizeram isso, a não ser que tenham visto alguma piora na produtividade, na colheita que está andando, mas em suma, não tem nenhum fundamento baixista no mercado, ao contrário, esse mercado agora, de vez, ele engatou tranquilamente para ficar consolidado aí nessa linha acima dos 10 por bushel, tanto para vencimentos bem mais curtos, como bem mais longos, para 21, 22, também eles estão caminhando nessa mesma linha, mostrando que o mercado retomaria sua normalidade em termos de demanda internacional, importações por parte da China, demanda do setor de rações, né, a economia global se recuperando lentamente. No médio e longo prazo, realmente não tem mais nada baixista, ao contrário, tem algumas coisas em aberto, como essa questão do atraso aqui do plantio aqui, coisas desse tipo, que podem ainda mexer para cima no mercado, né? Embora eu também particularmente acho que não é hora ainda de pensar em problemas para a safra brasileira. Há um atraso e, pelas previsões de clima, de modo geral, das empresas que trabalham com isso, as chuvas chegarão, né? Então, chegarão para dar tempo de plantar no período correto. Então, não dá para falar em perda por enquanto. Muito bem. Ô Cogo, mas olhando aí esses fundamentos que você colocou, que são positivos, inclusive, para os preços, esse atraso das chuvas, esse atraso do plantio aqui no Brasil,
Por que o mercado enxerga isso como oportunidade de venda para os Estados Unidos? A soja brasileira entrando mais tarde abre essa possibilidade da China ter que comprar mais nos Estados Unidos? E qual é esse potencial de compra, na sua avaliação? Eu creio que abre pelo fato de que tudo está indicando que nós vamos virar o ano com estoque de passagem muito próximo de zero, pelo ritmo, né, que a gente exportou até agora, por tudo que aconteceu, que se viu até agora, de exportação e tudo mais, a composição correta agora do quadro de oferta e demanda, com as correções que foram feitas nas safras antigas, a gente terminaria, se exportar 83 milhões de toneladas, que é a nossa previsão, e na maioria, terminaria o ano com 400 mil toneladas. Então, teoricamente, isso é próximo de zero. Qualquer atraso de chegada das primeiras lavouras precoces, que são as do Centro-Oeste, principalmente, né, que teoricamente chegariam no final de dezembro, início de janeiro, esse atraso, se for de 1, 2 ou 3 semanas, ele abre uma brecha aí nesse período para os Estados Unidos continuarem vendendo mais soja do que o Brasil. Primeiro porque tem que lembrar que quem for entregar os primeiros lotes de soja da próxima safra vai entregar um preço já fechado, com um volume muito grande vendido antecipadamente, com prêmio fechado já também. Então, tudo isso vai deixar uma brecha para os Estados Unidos realmente poderem vender um pouco mais. A gente já não tem mais muita coisa para vender, né? Nós fechamos setembro com 79,6 milhões de toneladas, 31% acima do mesmo período do ano passado, e também exportando muito bem farelo e óleo. E realmente dá para ver que não tem mais soja pelos preços indicados no interior, né? Que são só indicativos, né? Não tem mais negócio, mas preços a 150, 160 no interior de Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas, são preços completamente exorbitantes e nominais, né? Porque a oferta mesmo já quase não existe mais. Agora, diante dessa possibilidade de um alongamento aí das compras chinesas nos Estados Unidos, qual que deve ser a postura do produtor brasileiro? Fica tranquilo, espera chegar o momento de vender de novo, ou aproveita para vender nesses picos de alta aí que a gente pode ver nos próximos dias, Kogo? Na verdade, eu acho que o produtor já está muito vendido, né? Eu acho que a partir de agora eles variam um pouco, cada um tem um número um pouco diferente. No Brasil a gente não tem um controle preciso disso, mas vamos pensar entre essa faixa bem aceitável, entre 55% a 60% da safra vendida, né? Quanto maior, o volume já vendido antecipado foi 39% em 2016. É um número muito alto, então é muito acima, às vezes, da própria capacidade do produtor de garantia de entregar, como é o caso do Sul, que tem histórico de estiagem, né? Então eu acho que ninguém vai alongar muito essa posição vendida aí, vai aguardar. E tem que lembrar uma coisa: quanto mais os Estados Unidos estiver vendendo no começo do ano, tapando o buraco deixado pelo Brasil, isso é altista para Chicago. Então, as cotações sobem. Exatamente, aí as cotações sobem em dólar, né? E nós não vamos ter muitos problemas com prêmio aqui esse ano também não, porque embora, claro, que eles não vão ficar nos patamares atuais, eles vão cair, o fato de ter muita venda antecipada dá uma margem boa para fazer uma cadência melhor de entrega nos portos. Isso deve ter sido feito pelos próprios exportadores, né? Pelas próprias trades. Então, tudo isso alivia a pressão aqui. Então, pensar em pressão de baixa aqui é completamente descartado. Agora, pensar que ainda pode haver uma alta para vender o saldo, pode, porque o câmbio pode não cair e as cotações futuras podem continuar sustentáveis e até subir depois do começo do ano. Muito bem, isso é importante de ser dito aí para o produtor, principalmente para aquele produtor que está aflito. Agora, o produtor que vendeu bem está tranquilo, mas e aquele que está atrasado nas vendas, Kogo? Participa ou espera também? Porque eu pergunto isso porque a gente vê o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, por exemplo, né? O produtor esse ano deixou de vender com medo de não ter o produto para oferecer em função da estiagem, só que acabou compensando a produção que ele teve ali com os preços, né, Kogo? Foram bem diferentes daqueles vendidos antecipadamente, né?
Primeiro, já é uma característica do sul do Brasil vender menos do que a média do Cerrado, do Centro-Oeste. Agora, quando você vem de um período de seca forte, a seca foi forte no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul foi forte, nos outros estados foi pontos localizados, é muito difícil o produtor ter realmente a avidez por se posicionar muito vendido no mercado, né? Ele fica muito receoso, até porque muitos deles me reportam que vão ter que honrar operações de barter, de troca, por exemplo, com a soja nova. Então eles não têm como alavancar também muita venda antecipada, sabendo que ainda tem compromissos a pagar e ainda tinham vendido alguns lotes, digamos, a preço ruim, entre aspas, tá? Ruim, entre aspas, lá no começo da safra anterior. Então só aproveitaram um pedaço do ganho do segundo semestre de 2020. Então isso justifica, sim, eles têm até razão em fazer isso. Eu acho que é um medo, é uma cautela mais do que medo, né? De não passo mal que a perna. Então, talvez eles não vão ter grande prejuízo, porque tudo indica que a média de preço para o ano que vem também vai ser muito boa, até para quem vendeu menos antecipadamente, né? A não ser que, claro, como eu disse, a gente tem uma grande queda do câmbio, que é uma coisa que nesse momento não dá para contar com isso, de jeito nenhum. Muito bem. Agora, olhando um pouquinho para o segundo fator, que é a compra da China, o ritmo de compra da China. Na semana passada ela teve fora por causa do feriado. Do feriado. Isso. E já voltou essa semana, aparentemente, com tudo. Hoje, por exemplo, das 620 mil toneladas vendidas, quase 400 foram para a China. Ontem já teve venda de outras 130 mil, 120 mil toneladas. A tendência é da China seguir comprando forte, Kogo? Sim, até porque eles estão realmente, essa pergunta tem sido muito comum a gente ouvir, porque eles estariam fazendo estoques, ou se eles... Não, na verdade eles estão mesmo num processo de recuperação de rebanhos, então é o primeiro ano que eles vão fechar 2020 com um pequeno aumento do número de cabeças de suínos do país. Então essa estabilização e essa recuperação, ela vai continuar no ano que vem, e vai dar condições deles esmagarem mais e de poderem, então, atender uma recomposição de rebanho, que aí eu creio que vai ser de uma forma mais acelerada. Foram 3 anos de queda de rebanho, agora uma estabilidade em 2020, já terminando o ano com um estoque de rebanho no final do ano maior do que o final de 2019, e numa linha de recuperação, que vai demorar ainda, 2, 3 anos. Mas eles já estão retomando um patamar que está estimado aí em torno de 99 milhões de toneladas de importação, né? Que é a taxa percentual de aumento de ano sobre ano já está dentro dos parâmetros que eles vinham mostrando na última década. Então não tem nada de surpreendente nisso, não. Muito bem. China continua demandando, portanto, ou seja, impulsionando aí, ou pelo menos dando fôlego aí para os preços. Agora, o Kogo, olhando o que a gente tem de informação hoje, dá para dizer que a tendência de preços no mercado internacional segue positiva? Vai ser positiva? Tem uma coisa no caminho aí, a eleição americana. Ah, tá. Isso foi ontem eu tive uma live, num evento aqui no estado, né? É um evento nacional que é feito aqui, e são vários painéis, etc. e tal, e um desses painéis discutiu os impactos das duas candidaturas sobre o agronegócio brasileiro. Foi muito interessante até, né? Porque realmente são duas visões bem diferentes nos debates, deu para ver isso, né? O Joe Biden atacando bastante o Brasil, ele chegou a falar em oferecer recursos para a Amazônia, e caso o Brasil não cumprisse esse papel, passaria por retaliações, embargos, etc. E o Trump não, o Trump seguindo a mesma linha de sempre, né? Nunca ameaçou o Brasil em nada, assim. Então, sabe notoriamente que há uma aproximação Trump e Bolsonaro, e que os democratas vão ter uma política internacional bem diferente. Vão exigir, provavelmente vão voltar para o acordo, se eleitos, voltariam para o Acordo de Paris, voltariam a investir em energia limpa, voltariam a exigir controle melhor do Brasil para a Amazônia. Eu não estou discutindo politicamente se isso vai ou não vai, estou discutindo só
que os candidatos estão falando. Tá? Não estou dizendo que um tem razão, o outro não tem. Só estou analisando geopoliticamente a questão. Então, democratas realmente teriam uma posição mais dura e, por outro lado, eles tendem a se aproximar mais da China. Isso é muito óbvio, né? Eles não têm uma política bélica com a China, tá? E que é diferente do Trump, que brigou com a China e mesmo assim a China apanhando continuou comprando dos Estados Unidos. Agora imagina a China não apanhando, né? Se ela apanhando, ela compra dos Estados Unidos, não apanhando, talvez ela faça até acordos comerciais mais interessantes e mais próximos e não haja tantos vetos do governo americano sobre a China. Os democratas são muito mais maleáveis com essas questões aí, né? Muito menos protecionistas do que o Trump está sendo, pelo menos, nesse governo todo dele até agora. Então isso tudo mudaria. E aí, lembrando também, isso tudo, por outro lado, lá no fim das contas, é altista para os preços futuros de novo, né? Pois é. Porque, de novo, eles estão se aproximando dos países que importam, etc. e tal. Tem que lembrar que se os Estados Unidos estão exportando bem produto agrícola, isso é altista para os futuros das commodities. Para milho, isso vale para milho, para DDG, vale para algodão, vale para soja. Isso não quer dizer que nós vamos tirar fatia de mercado do Brasil. Tem mercado para todos. Agora, que é altista para a Bolsa Americana, A Bolsa Americana reflete muito a realidade interna, né? Claro, erradamente, mas sempre foi assim, tá? Enfim, mas você acha que não tem essa tomada de parcela, então tem mercado para todo mundo, mesmo com uma vitória dos democratas? Com certeza, tem mercado. O comércio Brasil e os Estados Unidos não tem importância. Hoje o agronegócio vende 7% do total para os Estados Unidos. Então, nesse ponto aí não tem muita complicação. Talvez eles até abram mais mercado para o Brasil, dependendo da relação que vão ter com o governo Bolsonaro, que ainda vai estar bem, né, em situações de tempo distintas do novo governo americano. Então, nesse ponto, eu acho que não. Os mercados que o Brasil conquistou de carne, de algodão, de soja e de milho, não vão ser perdidos de jeito nenhum. Está consolidado, né? Não, estão bem consolidados. Isso aí é uma ideia distorcida, que qualquer coisa, olha, a fase 1 estava aí, e o Brasil perdeu algum mercado? Ao contrário, o Brasil nunca ganhou tanto mercado, nunca exportou tanto no agronegócio em toda a história como exportou em 2020, e isso com a fase 1 tendo teoricamente, parcialmente cumprida, né? Em vários pontos, né? Ela foi cumprida em carne suína, ali em carne de frango, em soja, comprando muito milho americano, a China também. Então, não vai atingir aquela meta toda lá, porque não dava, né, por causa da pandemia. Agora, eles melhoraram o volume de compra dos Estados Unidos, não houve nenhuma grande interrupção. Eles podiam ter sido muito mais duros para os Estados Unidos, vetando várias coisas, a questão do TikTok, a questão da Huawei, do 5G, várias questões polêmicas, e não houve nada disso, né? Eles continuaram comprando bem. Imagina se são os democratas, que são muito menos bélicos, o acerto comercial entre os dois países teria uma trégua bem grande aí. Kogo, então, se eu entendi bem, tanto faz para o Brasil também, enfim, obviamente que em termos políticos, até pelo governo Bolsonaro ter proximidade com o governo Trump, a relação ficaria mais fácil, aparentemente, porque são duas personalidades bastante volúveis, né? Enfim, fala uma coisa hoje, amanhã já diz o que falou, mas, enfim, seria melhor. No entanto, para o mercado, um Biden ganhando, por exemplo, poderia fazer preço subir. Os republicanos voltando aí, ou repetindo, poderia manter essa estratégia de guerra comercial com a China, beneficiando o Brasil. Ou seja, dá para falar que o Brasil acaba ganhando dos dois lados, Kogo? Dá. Eu acho que foi essa a nossa conclusão ontem. Tá? A gente falou tudo isso das diferenças, mas chegamos à conclusão no debate que não muda quase nada. Né? Então, ou seja, a gente continua vendendo a mesma coisa. Os outros mercados a gente vende para muitos destinos diferentes, né? Nós estamos falando aqui muito mais, talvez a complicação fosse em cima acho pontualmente de algodão mesmo, de soja e talvez de algumas carnes, mas mesmo assim os Estados Unidos não teriam como suprir o mercado chinês de carnes sem a presença do Brasil. Então, isso aí está descartado.
Algodão, os chineses precisam de algodão bom para misturar com algodão ruim dos Estados Unidos, então também não afetaria. E soja, o Brasil nem os Estados Unidos conseguiriam atender sozinhos demandas chinesas. Então, vamos resumir tudo, ou um ou outro, vai mudar a política externa, mas não vai mudar a situação exportadora do Brasil. Legal. Boa conclusão. Meu caro, queria repercutir com você um pouquinho os números da Conab também hoje, né? Conab trazendo números recordes, porém, qual a sua avaliação, Kogo? Recordes, porém tímidos? É tímido pela metodologia que a Conab usa. Eu não sei se todos os nossos espectadores eles são familiarizados com isso, né? Mas o primeiro levantamento do ano, que é o levantamento de outubro, ele não atinge todas as regiões e nem todas as culturas. Por exemplo, no caso do milho segunda safra, é repetido o valor produzido neste ano. Então não há uma previsão de aumento de área. Todo mundo sabe que vai aumentar em torno de 4,5% a 5% a área da segunda safra de milho pelas sementes vendidas, insumos vendidos, etc. Então isso não é visto, isso não é detectado. Então algumas coisas eles conseguem detectar, como o aumento da área de soja, mas algumas coisas não conseguem detectar. Algumas regiões também não são visitadas de modo completo no primeiro levantamento, apenas parcialmente. Então, é só a partir do segundo, terceiro levantamento, mais a partir do quarto, que começa a cobrir então todas as regiões e entrar já a safra de inverno. A safra de inverno toda é repetida também. Tem que entender a metodologia, tá? Também não estou contestando se está certo ou errado. Agora, as consultorias como a nossa e as demais, elas não trabalham assim, elas trabalham já sem repetir nenhum dado, elas trabalham já projetando incrementos ou quedas, né? Por exemplo, nós estamos projetando queda na área de algodão para o ano que vem, isso eles detectaram, mas num valor muito pequeno, e nós estamos detectando uma alta forte para a segunda safra de milho, que eles não estão detectando porque eles repetem do ano passado. Então, o número acaba ficando tímido. O número deles foi de 200, se não me engano, vamos olhar aqui na planilha, foi 268 milhões. 268 milhões de toneladas, e a nossa consultoria já está com 282 milhões de toneladas, tá? Porque já está considerando um aumento de área de milho em segunda safra e um aumento maior da área de soja da produção também. No caso da soja, a Conab está estimando 133,7. 0,7. Nós estamos com 136,3. Tá? Já detectando um aumento um pouquinho maior em alguns estados que eles não visitam de uma maneira muito mais forte, que é, por exemplo, a região de Mato Piba, e também detectando aqui no nosso caso, pela metodologia, a gente imputa, por exemplo, o Sul, o Rio Grande do Sul especificamente, uma safra normal, não levando em conta que haverá perda por um laninha, por exemplo, porque na primeira estimativa e nas primeiras, antes de chegar a colheita, a gente não tem por costume ou por metodologia imputar alguma quebra antes que ela aconteça. E para o milho, o Conab fala de 105,2 somando as duas safras, né? Exatamente. E safrinha, segunda safra. Esse já está um número assim bastante parecido com o número que a gente está trabalhando, tá? Eles falam em 105, mas nós já estamos trabalhando com um número de 107 milhões de toneladas. É que eles imputaram, embora tenham repetido a área, eles imputaram um ganho de produtividade para o ano que vem. Então, aí amenizou um pouquinho o erro, tá? Bom, não vamos falar de erro, de metodologia diferente, melhor, tá? Não gosto de falar em erro, tá? Agora, a gente já está trabalhando com as duas estimativas para as duas safras do ano que vem, né? E trabalhando com as duas estimativas das duas safras do ano que vem, o nosso número já fica bem maior, porque a gente está esperando realmente um aumento muito forte para a segunda safra de milho, porque já está muito... a maioria está acompanhando isso, mas a gente já está muito vendido, né, na segunda safra de milho do ano que vem. A turma aproveitou também, né? Então isso é muito bom, né? Então nós estamos uma pouca diferença, nós estamos com 107 milhões de toneladas, nós estamos com ganho de área e sem ganho de produtividade, porque ela foi boa esse ano. Ô Kogo, e mesmo com essa super safra aí, com essa super produção de soja 136, me corrija se eu estiver errado, você tinha falado de um estoque final de 400 mil? Isso mesmo, o estoque final de 400 mil para esse ano agora. Para começar agora. Isso, que seria o estoque de entrada do próximo ano, né? Tá. O estoque de entrada, que realmente não pode ser muito diferente disso, né? Dada toda essa questão de
exportação volumosa. Nós estamos estimando terminar o ano fechar com exportação de 83 milhões de toneladas, com a safra que já está agora então definida, que foi 124,8, 125 milhões de toneladas, termina o ano com 450 mil toneladas, que é aquela coisa de tem que ter um volume para virar o ano, mas é tipo virar com estoque zero, né? E se exportar qualquer coisa acima de 83, tem que desconfiar que o número está errado de novo. Vai ter que pegar emprestado, né, Kogo? Tem que de novo chamar de algum lugar isso aí. Tá? E importação, Kogo? Você reajustou a importação? Ainda não. Importação, por enquanto, de 1 milhão e 100 mil toneladas, que foi o que entrou até agora, né? Mas pode sim entrar mais alguma coisa, né? Tem aí outubro, novembro e dezembro, pode entrar, até porque ainda continua no governo sendo debatida a isenção da TEC sobre o milho e sobre a soja. Isso continua em pauta no governo, não foi decidido isso. E essa possibilidade de atraso aí na entrada da safra deixa mais evidente essa possibilidade, né? Claro, deixa, porque realmente, no caso especificamente da soja, tem que lembrar uma coisa, por exemplo, zerar uma alíquota de importação agora até 31 de dezembro, por exemplo, não traz absolutamente nenhum prejuízo para o produtor. Tem que deixar bem claro isso, né? Há prejuízo quando você autoriza uma importação, enquanto você ainda tem produto no mercado interno. Não tem mais soja. Então não tem nenhum problema. Essa soja seria destinada a atender o mercado interno de farelo e óleo, né? Então não tem nada a ver, não prejudicaria ninguém. Ninguém mais nem tem soja para vender. Então, nesse caso, realmente, no caso do milho, eu sou contrário. Eu acho que não é necessário, porque tem estoque no país, as exportações ainda não estão decolando tão fortemente assim, agora já tomaram ritmo, mas não é necessário zerar a alíquota, porque tem produto no mercado e ele está sendo bem regulado pela paridade de exportação. Então, não tem motivo para zerar a alíquota, não. Uhum. Agora, a importação é viável hoje? Aí essa é uma pergunta interessante. Aí que tá, todo mundo fala zerar a alíquota, né? Então vamos pegar um caso bem verdadeiro. Zeraram a alíquota de importação do arroz, né? Porque realmente foi a R$120 a saco, o saco de 50 quilos. Aí zeraram, colocaram uma cota de 400 mil toneladas, sem TEC. Já foi importado quase 250 mil toneladas, as 400 mil, não entrou no Brasil ainda. Eu já chequei as entradas de setembro, não entrou nada, vai entrar tudo em outubro e novembro. Aconteceu o que com o preço? Nada. O preço simplesmente estabilizou, não caiu. Ou seja, vale a mesma coisa para a soja. Se zerar a língua de importação, o que vai acontecer é que nós vamos comprar uma soja cara, por causa do câmbio, e porque, evidentemente, combinando preço, mais prêmio no porto de origem, mais frete, mais o tempo para chegar aqui no mercado brasileiro e tudo mais, e com essas cotações que estão aí no Golfo dos Estados Unidos, nós vamos comprar praticamente ao mesmo preço que está cotado em Paranaguá hoje. Na verdade, é mais para garantir o abastecimento do que para baixar preço. Isso que eu ia falar. É mais para cumprir a necessidade, ou cobrir a necessidade de uma determinada indústria do que para fazer preço cair, né? Aí eu vou dizer para você, aí eu concordo, porque eu sou um analista, eu não sou filho do lado de ninguém. Eu concordo aí que a postura do governo estaria adequada, porque você precisa também garantir o abastecimento das empresas, das indústrias, do varejo, do óleo. Já tem óleo racionado no varejo, tem fotos espalhadas pela internet, por aí, óleo de soja racionado no varejo. Tudo bem, óleo de soja dá para trocar para óleo de milho, girassol, tudo mais. Mas no caso do farelo, a troca é difícil. No caso do biodiesel também é complicado. Então aí, numa isenção de tarifa para manter o abastecimento interno, é válido sim zerar a alíquota por um período, sempre lembrando, tem que zerar a alíquota por um período pré-determinado com volume também pré-determinado, nada de liberar coisa geral, solta, né? Liberar geral. Né? Muito bom. Meu caro Carlos Kogo, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos números que você abriu aqui para a gente, enfim, as comparações com o que foi anunciado hoje pela Conab. Realmente a safra está começando agora, vamos torcer para que as chuvas venham efetivamente, que a gente consiga aí ter realmente esses recordes sendo batidos. Muito obrigado, viu, Kogo? Eu agradeço, um abraço a todos, excelente final de semana, novamente saúde para todo mundo. Valeu. Obrigado. Até a próxima.
Tá aí Carlos Cogo, da Cogo Inteligência em Agronegócio, conversando com a gente, trazendo números bastante interessantes, análise importante sobre a movimentação dos preços, enfim, tudo para te ajudar naquela decisão, naquele momento que você precisa saber se você comercializa, se você espera, se você tem a soja aí para negociar, se é hora de vender ou não, se você quer negociar alguma coisa lá para frente ainda, se é hora de participar ou não desse mercado, enfim, informações que podem te ajudar nessa tomada de decisão. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela. Olha aí o novembro, 10 dólares e 50 centes por bushel, perdeu 1 ponto a soja hoje para o vencimento de novembro. Janeiro perdeu 3,5 pontos a 10 dólares e 48, o maio 10 dólares e 17, perdendo 7 pontos mais 25, e o julho perdeu 6,75 a 10 dólares e 18 centes por bushel. Vamos ao milho. Milho também no vermelho. Dezembro, 3 dólares e 87 centes por bushel, perdeu quase 2 pontos. O março, 3,94, 2,5 de queda. O maio, 3,99, recuando 2,25. E o julho, 4 dólares e 3 centes por bushel, uma queda de 2 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo. Dezembro, 5 dólares e 95 centes por bushel, 12,25 de queda. Março, 5,98, 11,25 de queda. Maio, 5,99, 11,75 de baixa. E o julho, 5 dólares e 93 centes por bushel, 12 pontos de recuo aí para o trigo, negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais novidades para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.